chamo Jean-Paul Ganem, sou artista e comecei pintando e dia troquei pincéis e telas para trator e plantas. Então chegamos a pensar, a entrar dentro do paisagem, em vez de pintar ele, entrou dentro do paisagem. E chegamos a mostrar alguns projetos. Por exemplo, esse projeto, esse é o objetivo desse tipo de projeto, é de integrar desenho impactante dentro do paisagem, falando da agricultura, falando da fazenda, da estética da agricultura. Então, comecei eu faço primeiro fotos do lugar, topografia do lugar, é muito importante para mim de ver o entorno, o meio ambiente do lugar, e depois eu tenho que falar com o fazendeiro também. Então, eu tenho uma discussão super importante, porque eu não vou chegar a fazer um desenho assim, que vai atrapalhar o trabalho dele. Então tem que discutir da tamanhos das máquinas, de que tipo de sementes. Então uma discussão, eu não faço uma obra sozinho assim, uma discussão para chegar a um desenho particular. E cada região, cada lugar onde eu trabalhei tem um jeito diferente de trabalhar. Então, por exemplo, esse trabalho é um trabalho com trigo diferente. Então é super simples tecnicamente, porque a gente vai botar 3 tipos de sementes e ele vai fazer a colheita no final tudo junto. E acho importante de fazer desse tipo de projeto também, porque eu acho que o fazendeiro não está só uma pessoa que dá comida, porque isso é mais importante, mas também ele faz o paisagem. Se ele vai botar canola ou trigo dentro do paisagem, vai mudar muitas coisas. Então acho importante demonstrar esse jeito para ele, demonstrar que ele tem um trabalho estético também. Dentro do paisagem. Pode ver algumas desenhos. Então, você pode entender que cada vez minha preocupação é de fazer entrar uma obra de arte dentro de um processo econômico, até a colheita. Então, não só uma obra de arte, mas é também uma produção de sementes que vai dar comida para as pessoas. A obra vai entrar dentro do processo de produção, mas não vai atrapalhar ele. Então, essa foto, você vai ver depois a imagem que muda, as cores mudam cada vez. E me interessa muito essa coisa de mudança das cores do paisagem. Então, você pode ver que vai começar um cor de verde e vai mudar muitas vezes durante o ano. Bom, tem também essa história da natureza vai decidir também. Então, tem algumas desenhos que não conseguia fazer porque tinha um problema com um bichinho que ataquei as plantas ou tem um tempo particular. Então, esse, por exemplo, é 2 momentos do mesmo campo. O verde virou violete e o amarelo virou mais notre cor também. Essa é uma linha de 9 metros de girassol dentro do paisagem inteiro. Então a ideia também, por exemplo, por esse projeto, de criar uma comunidade dos fazendeiros para fazer junto uma obra dentro do paisagem. E acho interessante esse assunto porque os fazendeiros não se acham muito perto do arte. Em geral, eles se acham um pouquinho longe desse mundo do arte contemporânea. Então acho bem interessante esse tipo de colaboração, porque eles depois têm uma visão diferente de seu trabalho. Até chegar donc lá. Então você pode ver que meu trabalho gira em torno da atividade humana na paisagem, e envolvendo pessoas que não trabalham com arte. E lá chegamos em outro lugar, um aterro sanitário, como você falou, antiga pedreira também, em Montreal, no Canadá. A primeira vez que eu vi esse aterro foi esse dia. Então tem 600 metros de lixo embaixo, porque foi uma pedreira durante... E depois, 30 anos de lixo de Montreal está embaixo desse lugar. E eu fui convidado com o Cirque du Soleil, que você pode ver da esquerda lá, em cima agora. Esse é o Cirque du Soleil, a base do Cirque du Soleil em Montreal. Eles me convidou a fazer um projeto nos jardins deles, no lugar verde já. E quando eu vi o jardim, achava bem bonito o jardim, e não precisava muito de fazer uma coisa interessante. Então, pedi para eles de trabalhar do outro lado da barreira, dentro da aterro sanitário. E acho interessante e importante para um artista
de trabalhar em cima de lugar destruído assim. Então esse projeto é muito importante porque a gente estamos trabalhando num lugar degradado, hein? E para mudar para lugar com poesia. Acho importante essa transformação de espaço. Esse tipo de projeto se faz com a vizinhança, claro. Hein? E também jovens do bairro, prisioneiros. A gente trabalha com muitas pessoas para que essa obra aconteça. E acho muito importante essa maneira de trabalhar. E esse projeto é pouquinho a semente do projeto que eu vou falar com você depois, que é projeto aqui em São Paulo, que estou fazendo em São Paulo. Mas eu vou deixar as pessoas pouquinho falar agora, dentro do filme. Bon, en français, mais c'est une traduction. À Las Vegas, on s'est donné une inspiration. En fait, on s'est fait une image. On s'est dit, on va tenter de planter une fleur dans le désert et de la faire pousser. C'est ce qu'on a réussi. Aujourd'hui, avec le Jardin des Capteurs, on fait encore plus que ça, je crois. Parce qu'on fait un exploit qui permet de faire pousser un jardin entier dans un endroit où il n'y a pas si longtemps était synonyme de pas très belles choses. Toutes les vidanges de Laval, puis ainsi de suite d'alentour, c'est ici qu'ils venaient. Et quand ils sont arrivés avec ce projet, le jardin capteur, pour nous autres, c'était un cadeau. Parce que là, c'était le début de l'embellissement du secteur. Parce que Saint-Michel a toujours été reconnu depuis 30 ans. Oh, ça, c'est la place où il y a le dépotoir. Vous savez? Et quand vous avez un dépotoir, tout ce qui est alentour est défavorisé. Ce jardin est un exemple de la transformation d'un problème en un atout environnemental. Ça va être dans un quartier qui est en transformation grâce au cycle du soleil, grâce aux efforts de la ville, la concertation locale. C'est tout ça au fond, c'est de créer de la beauté à Montréal, ici sur ce site où il était pendant 30 ans, on a mis des déchets, tout simplement. Bon. Você deve ter percebido que realizou obras situadas onde lugar o artista não está esperado. Hein? Então, chegamos no projeto do São Paulo. Vou cortar esse e passamos na próxima. Esse é o projeto Aldeinha. Esse é o projeto que estou fazendo agora em São Paulo. Hein? Meu primeiro contato foi de achar uma produção, porque não faço sozinho esse tipo de projeto, preciso de pessoas que me ajudam. Então eu encontrei a Brasimage, uma empresa de São Paulo, uma produtora. E a gente junto fomos visitar o secretário do Meio Ambiente da prefeitura, que se chama Eduardo Jorge. E minha primeira pergunta... Não, desculpa, tenho que parar. Minha primeira pergunta, tudo bem, foi de perguntar para ele de ver os lugares mais feios da cidade de São Paulo. Então ele pegou uma mapa para ver os lugares feios e a gente fez roteiro assim de ver muitos lugares destruídos até chegar lá nesse favela que se chama Aldeinha, onde tinha já uma remoção que já comecei e chegamos no momento onde tinha algumas 80 famílias. 80, é. E esse lugar está no coração da cidade, então, se você conhece, eu acho que muitas pessoas conhecem São Paulo, está embaixo da Avenida Pompeia, na esquina da Marginal. Então, está bem no coração do lugar. E a gente encontrou uma pessoa, Brito, que é líder da comunidade, nesse dia, ele vai falar pouquinho depois. E achou que ele tinha muita dúvida de fazer uma obra em cima desse lugar tão complicado, hein? Porque se você faz uma... vou deixar ele falar. Você sentiu o cheiro de esgoto todos os dias, você vai comer aquela comida que você não consegue, você tem que manipular mesmo. Pô, peraí, você tem que dar um jeito aqui, fazer mas como é uma população... Imagina você resolver o problema numa área de esgoto, você resolve o seu. Mas vem uma carga maior. Enfim, o problema é que gera problema.
Isso não fica legal, você não tem saúde, você fica com a pele detonada, você fica... Quem vai querer namorar um cara aqui na favela? Não pode tocar o que for, nem bombar, nem não ficaria contente. Eu não quero nada de graça, eu só quero que o que o Estado possa oferecer para me dar aquele empurrão. Eu não quero deitar e dormir, eu só quero um espaço que eu consiga fazer alguns amigos, eles sentam e não vejam, não sinta nojo da minha casa. Consiga sentar para a gente refletir. Depois eu vou dar meu passo. Isso, eu quero que as pessoas também façam isso. Não fica nessa dependência do Estado. Eu acho isso muito humilhante. Você manda dignidade sua, vai lá no lixo. Então, quando você faz uma proposta de obra de arte em lugar tão complicado, para pessoas para que faltam tantas coisas, você tem que pensar uma obra de jeito diferente. Essa obra tem que apresentar alternativas para os problemas das pessoas, dos habitantes da favela. Então vai ter formação, vai ser uma obra de arte grande, de 17.000 metros quadrados, onde vai ter formação, resgate da autoestima, visibilidade e inclusão. Eu acho super importante de envolver as pessoas do entorno, das favelas que estão no entorno, para fazer esse projeto. O desenho do projeto também é importante, porque o desenho vai ser a planta da favela antiga. Então as pessoas vão achar as casas onde eles moravam. As pessoas moravam. Então, é muito importante de fazer muitos links assim com as pessoas da favela, porque acho que, como os fazendeiros, as pessoas da favela não se acham muito perto da arte contemporânea também. Eles não têm essa preocupação, é normal. Mas para mim é muito importante se você ajuda da formação e também mostrando a estética deles, acho que eles vão ser mais interessados para o projeto. Então, vamos ver um pouquinho do tamanho da favela, então do tamanho de 16.000 metros quadrados, onde pessoas podem andar, onde pessoas podem ver desenho de plantas e também exposições que falam da favela. É uma coisa muito importante um projeto como esse, porque ele reúne o conjunto da sustentabilidade que a gente vê como horizonte, né? As questões de biodiversidade, a criação de um parque, ao mesmo tempo questões urbanísticas e ao mesmo tempo questões humanas. Pelo lado do ganho ambiental no sentido mais comum, né, que a gente usa de meio ambiente, isso aqui tem um valor inestimável, assim, você preservar uma área permeável, onde é várzea de rio, fazendo o contrário do que a gente fez nas últimas décadas, né? Tem uma importância muito grande, porque se trata também do meio ambiente. Então, um lugar onde que tinha a miséria em si, hoje vai florescer. Então, o foco está na capacitação das pessoas, na mudança dos hábitos ambientais e sociais dos antigos moradores, e das vizinhanças do espaço. E a gente vai então formar muitas pessoas, jardineiros, merceneiros, costureiras, e local destinado para a informática. Após sua implantação, vai ser aberto espaço, parque efêmero, onde vai ter muitos eventos culturais, música, exposições e também manifestação meioambiental. E acho bem importante esse é o desenho do projeto, então você pode ver que tem as casas aqui do lado esquerdo, vai ter espaço de show também. Então tem outro assunto importante que a gente temos um site que se chama bloomproject.org.br, onde vai ter que fala de todo o projeto desse projeto e também que vai ter você pode participar também, cada pessoas do mundo é a sorte da internet isso, que pessoas do Tóquio, de Nova York, de São Paulo ou de Rio pode comprar uma cota do projeto. E depois, essa cota vale R$100, e depois vai ter
as plantas vão crescer e depois vai ter uma foto que vai ser a obra assinada e numerotada da obra que a gente vai mandar essas fotos para as pessoas que comprem uma cota. De nossos sonhos com o projeto ADN é tentar reproduzir em São Paulo uma das coisas mais interessantes do Rio de Janeiro. É o convívio entre as classes sociais que existem nas praias cariocas também. Acho bem interessante essas coisas que tem no Rio que não tem em São Paulo. A misturada das pessoas. Voilà. Vou mostrar pouquinho. Esse é o site, então, você pode ver muitas coisas dentro do site. Merci.